Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Muito boa tarde, Maria Nilza Colim, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos que entrarem aí na live, né? Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Então, quando nós passamos por lutas e dificuldades difíceis, nós oramos com mais intensidade, né? A nossa oração sai lá do fundo do coração e como o povo clamava, né? Senhor, só tenho o Senhor para me socorrer, ser o meu médico, ser o meu ajudador. O Senhor declara que é o ajudador daquele que não tem quem o ajude. Eu preciso do teu socorro, porque quando nós temos problemas maiores do que nós possamos suportar, o Senhor vem em nosso socorro. Ele declara, né, como o salmista fala, de onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. Aí no Salmo 86, Davi declara, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma da tua serva, do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti por quanto? Por quê? O salmista ia clamar a Deus porque Deus responde, né? Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor Jesus Cristo, aí para Paraíba. Nosso abraço aí para os paraibanos, né? Eu tenho visto, tem entrado gente de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra, amém? Feliz ano novo. Eu não sou muito de comer carne, Glauco. Eu sou mais dos legumes, das verduras e das frutas. Mas a gente sempre come alguma coisa, né? Porque tudo assim sem carne fica meio sem graça, não sustenta muito, né? Parece que vão fazer um churrasco lá na casa do meu filho, né? E a minha filha falou que vai fazer peixe, eu gosto de peixe, né? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome que está acima de todo nome. Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer luta, dificuldade que nós possamos enfrentar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração. A tua palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos de toda a armadura espiritual. Senhor, usa a nossa vida para a glória e louvor do teu nome. Nós amarramos, paralisamos todo o espírito da inveja contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Senhor, nós colocamos, Senhor, a vida dos nossos amados debaixo das tuas asas poderosas. Te pedimos a tua graça, a tua unção, a tua proteção sobre a vida de cada um deles, aonde eles estiverem em viagem, que o Senhor guarde, abençoe a entrada, a saída, a estadia, protege das quedas, Senhor, ó Deus, dos alimentos contaminados. Protege de toda e qualquer investida do maligno, guarda as famílias com o aro de fogo, Senhor, porque família é herança bendita do Senhor. E nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação, porque eles são herança dos benditos do Senhor, que eles sejam reconhecidos como semente bendita do Senhor aqui na terra, que eles edifiquem lugares antigamente assolados para que essa nação se torne habitável. Abençoa os casamentos, cobre com o teu sangue, guarda da mulher, do homem estranho, guarda da separação. Quantos, Senhor, 1000 divórcios no Brasil. Senhor, as pessoas pensam que o casamento é brincadeira, mas é uma aliança de sangue. Ó Deus, protege, Senhor, os casamentos, Senhor, do nosso lar. Abençoa, Senhor, ó Deus, a saúde. Nós colocamos a vida, Senhor, da Maria Nilza Colim,
Nós colocamos a vida do Isaías, da Valdeci, da Natália. Melhorou, né? Estava desligada a luz. Nós colocamos, Senhor, a vida, Senhor, do parente da Nilza. A Nilza, eu esqueci o nome. Eu não tive tempo de ouvir a fita de novo. Eu sei que é um nome diferente, mas nós colocamos a vida desse teu parente na palma da mão do Senhor. Te pedimos por todos que entrarem na live, a Sandra, a Jaraci, todos que têm pedido, Senhor, a Aliane, Senhor, oração por saúde. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, para nós pedirmos que nós receberíamos, e nós estamos pedindo saúde, o que é segundo a tua vontade, porque Isaías 53, 4, 5 declara que é verdade constante e permanente. O Senhor tomou, carregou todas as dores, enfermidades. Senhor, colocamos também a vida da Cris no teu altar, te pedindo a tua bênção na vida dela, a saúde, Senhor, a recuperação completa e total de cada um, Senhor. Ó Deus, onde houver uma célula cancerígena, que ela seja fulminada pelo poder do sangue do Calvário. A tua palavra também nos fala, Senhor, ó Deus, que se nós buscarmos o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. E nós precisamos de saúde, porque o Senhor diz que veio trazer vida e vida abundante. Enfermidade não é vida abundante. E o Senhor declarou para a mulher Cirofenícia, Senhor, que saúde é pão dos filhos, e nós somos filhos. E nessa tarde, pela fé, nós nos alimentamos, recantaralaia, haralabaia, cheias tuia, laste cantaralamaia, do pão da saúde, porque o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. E nós tomamos posse de Isaías 53, 4, 5. O Senhor tomou, carregou, lá naquela cruz, nós pela fé, Senhor, ó Deus, é como se nós estivéssemos debaixo da cruz, recebendo do teu sangue. Que ele, Senhor, penetre no nosso corpo, nos nervos, nos ossos, Senhor. Ó Deus, onde houver alguma área enferma, nós desligamos a enfermidade, amaldiçoamos a enfermidade como o Senhor amaldiçoou a figueira. E nós ligamos saúde, nós abençoamos, todos os nossos corpos são abençoados, são saudáveis, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, que os órgãos, Senhor, ó Deus, funcionem na normalidade. Se houver algum órgão danificado, o Senhor tem um banco de órgãos, o Senhor pode trocar os órgãos, Senhor. Nós clamamos, abençoa, cuida de cada um, assim como foram os dias de Josué e Moisés. Assim foi a saúde deles. E nós te pedimos essa bênção para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, quantos forem os nossos dias, que assim seja a nossa saúde. Em nome de Jesus, nós serviremos ao Senhor. Abençoa o nosso pão, abençoa a nossa água e tira do nosso meio toda a enfermidade. Em nome de Jesus, abençoa a obra das mãos, Senhor. Ó Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E nós pela fé tomamos posse, Senhor, destas bênçãos, que elas corram atrás de nós e nos alcancem pela nossa obediência, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tu tens a chave de Davi, abre portas abençoadas para o teu povo, Pai. Segura na mão do teu povo para que ele possa passar por essas portas. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as crianças, guarda e livra de toda malignidade, do homem mal intencionado, maligno, do estuprador, Senhor, do pedófilo, Pai. Guarda, Senhor, as crianças nas escolas. Protege, Senhor, as escolas com anjos guardiões na porta. Que nenhum mal intencionado entre nas escolas para fazer mal para as professoras, para os alunos. Abençoa os nossos jovens, salva os jovens, Pai. Alcança os jovens com a salvação. Livra, Senhor, das drogas, livra de toda malignidade, Pai. Guarda, Senhor, os jovens. Senhor, visita a Cracolândia. Com certeza o Senhor tem vidas lá. Senhor, manifesta, Senhor, a tua glória naquele local. Chama pelo nome aquelas vidas, tira dessa vida terrível, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste.
Como o Senhor um dia me deu aquela palavra sobre o barco de Pedro que sobejou de tantos peixes, Senhor, ó Deus, que até os peixes que tinham o barco que estava perto também foi cheio. E nós declaramos que o Brasil há de produzir tanto que até possa ajudar nações em necessidade. Em nome de Jesus, abençoe Israel com salvação. Alcança, Senhor, os judeus, abre os olhos da mente e do entendimento. Salva, Senhor, aquele meu amigo muçulmano, Pai. Ó Deus, eu já falei da tua palavra para ele, que o teu Espírito confirme no coração dele. Chama ele, Senhor, provoca fome e sede, dá sonhos. Fala, Senhor, como só o Senhor sabe falar e convencer. Em nome de Jesus, amém. Ai, tá um calor aqui. Eu tenho que deixar a janela fechada porque venta, né? O Senhor fala, né, na palavra, alegrai-vos na esperança. Qual esperança? Que Jesus é fiel, que ele fala, eis que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai, né? Então, quando a gente olha a circunstância, não tem o que se alegrar, se alegra na esperança de que Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. Toda arma forjada contra nós não vai prosperar, toda língua que se levantar contra a nossa vida, ela vai ser condenada em juízo. E nós paralisamos toda arma, né? Todo levante de Satanás contra a nossa vida, e a palavra fala que os inimigos do homem seriam os próprios familiares, né? E a gente já vê filhos se levantando contra os pais, né? Intriga nas famílias, mas que o Senhor cubra a nossa família com o sangue dele e guarde a nossa vida como a menina dos seus olhos, amém? Então, hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em João 14:6. Primeiro Evangelho, capítulo 14, né? Jesus declara, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estava pensando, haja morada, né, Glauco? Imagina cada um de nós numa morada, né? A gente morando num lugar assim maravilhoso que é o céu, né? E uma casa lá no céu, né? Não sei por que nós vamos ter casa, né? Sei lá, como que vai ser que a gente não vai dormir, né? E eu falei, a única coisa que eu sinto é que no céu não vai poder dormir, porque eu gosto de dormir. Então, o Senhor fala, né? E se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar, né? Então, é uma tipificação, eu já falei várias vezes aqui do casamento em Israel, né? O noivo e a noiva ficavam, quando eles ficavam noivos, né? Quando eles ficavam noivos, eles compartilhavam do pão e do vinho. Daí o noivo partia para a casa do pai, lá no Oriente, né? A festa era na casa do pai. E aí, quando o noivo tivesse tudo preparado, ele enviava um amigo para avisar a noiva, para não encontrar ela despreparada. E assim foi Jesus, ele noivou na última ceia com os discípulos, aí ele partiu para a casa do Pai para nos preparar morada. Quando tudo estivesse pronto, ele vai enviar o Espírito Santo para avisar, aí vem o noivo, olha que lindo, para não nos encontrar despreparados, né? Mas enquanto isso, o noivo tinha que dar joias de presente para a noiva, né? E as joias representam os dons do Espírito Santo. E também, quando Rebeca, né? Abraão mandou o servo dele procurar uma esposa para Isaac, ele levou ouro, prata, né? Simbolizando os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Então, Jesus vem buscar uma noiva com o fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, longo ânimo, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma noiva assim que Jesus está preparando, está dando dons para a igreja, comissionou a igreja a fazer discípulos, batizar, né? E Jesus foi lá preparar tudinho para o casamento, e quando tudo estivesse pronto no céu e na terra, Jesus volta, né? Glória a Deus, que Jesus volte logo, né, Glauco? Porque a situação tá feia mesmo, né? Mas só Deus na causa, né? Se Deus é por nós, quem será contra, né?
Então, por que Jesus declarou lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? Não existe outro caminho. Tem lugar que a gente vai e existem outros caminhos, né? Quando você vê no GPS lá, você programa lá para ir no lugar, ele programa, né, o lugar mais que está sem trânsito, que chega mais rápido, né? Mas para ir para o céu, para ir até o Pai, é só através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, né? Ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Deus não é adorado por imagens, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é espírito e nós somos um espírito, nós possuímos uma alma onde estão os sentimentos, pensamentos e as emoções e habitamos num corpo. O corpo foi feito da terra, vai voltar para a terra. E o espírito, como foi formado por Deus, se nós tivermos Jesus, vai voltar para Deus. Se não tiver Jesus, vai pro inferno, infelizmente, né? Não existe purgatório. Eu li a Bíblia inteirinha, pode ler. O rico e Lázaro foram para o céu, né? O rico foi para o inferno e Lázaro para o céu. Aí Jesus declara lá, quem está no céu não vai mais passar para o inferno, quem está no inferno nunca mais vai passar para o céu. Isso já é determinado depois que o homem morre. Até o último segundo de vida, como aconteceu com o ladrão, ele reconheceu Jesus e foi para o céu com Jesus. Jesus declara ainda, hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, em João 4, né, fala assim, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem ele em espírito e em verdade. Mas nós não adoramos imagens, mas Deus usava símbolos, né, para que nós possamos compreender as coisas espirituais. Então, quando o povo estava lá no deserto, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, né? Êxodo 29:46. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. E o tabernáculo, ele tinha 3 divisões, né? Então, e o tabernáculo, ele devia ficar no meio do meio do povo, para demonstrar, né, simbolizando que a presença de Deus deve ocupar o centro na nossa vida, né? Deus tem que estar no trono e nós aos pés dele, né? Então, Jesus tem que ser prioridade na vida do cristão, né? Então, essas 3 divisões, uma chamava caminho, a outra porta chamava verdade e a outra porta chamava vida. Então, no pátio externo, havia essa porta chamada caminho, né? E aí, para chegar no Santo dos Santos, a pessoa tinha que passar por essas 2 portas para chegar na terceira e no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, né? Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, né? Nós entrarmos no caminho do Senhor. O caminho é estreito, a porta é estreita, não tem reforma, né? E aí nós temos que lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, né? E temos que deixar para trás do tabernáculo, né? Toda a nossa velha vida. Nós temos que morrer para o mundo, morrer para a carne, né? Nascermos para Deus. E Jesus é o caminho, né? A segunda porta do templo, né? É a verdade. Ela dava acesso do átrio para o tabernáculo, né? Era o lugar santo, só sacerdote podia entrar lá, né? Então, no caminho, qualquer pessoa podia entrar. Mas nessa segunda porta, que é a verdade, caminho e verdade, só o sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício, né? Assim, nós também no altar precisamos oferecer a nossa vida para Jesus e pedir que a vida dele entre em nós e nós passamos a ter aliança com Deus, né? Então,
Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Um dia, até hoje eu lembro, eu estava na garagem, né? Eu falei assim, mas o que é verdade? Eu já tinha aceitado Jesus, né? Mas eu fiquei assim, em dúvida, eu falei, tem tanta coisa, as pessoas falam tanta coisa, eu ouvi Jesus falou em voz audível, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, né? Glória a Deus que nós já conhecemos a verdade, né? Que coisa mais maravilhosa, né? E a terceira porta era a porta da vida eterna, né? Ela entrava no Santo dos Santos, que era onde estava a presença de Deus, onde se manifestava a glória de Deus, né? Então, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Eles matavam, né, animais pelo sacrifício para cobrir o pecado do povo. O sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no tornozelo, porque se ele morresse, se ele tivesse em pecado, primeiro ele tinha que oferecer o sacrifício pela vida dele, né? E depois pelo povo. Aí amarravam uma cordinha no tornozelo dele, porque se ele demorasse muito para sair de lá, ninguém podia entrar. Eles tinham que puxar ele pela corda, né? E aí o que acontece? Era onde estava a Arca da Aliança, o que manifestava a presença de Deus. E dentro dessa Arca da Aliança tinha um maná. Engraçado que o maná não estragava, né? O maná era uma sementinha que Deus mandava todo dia do céu, como se fosse uma farinha, assim, era uma sementinha fina, que eles faziam pão, eles cozinhavam. Imagina quanto maná que não chovia do céu, para alimentar mais de 2 milhões de pessoas, né? Que saíram lá do Egito. Deus sustentou o povo com maná, simbolizando que Jesus era o pão vivo que ia descer do céu. Depois, a outra coisa que estava lá na Arca da Aliança era a tábua da lei, que quando Deus chamou Moisés para subir lá no monte, né? E para escrever os 10 mandamentos. Aí o que aconteceu? O Moisés demorou muito tempo, o povo pegou aquele ouro que eles trouxeram, né, de indenização do Egito, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquilo, aí começaram a fazer uma festa, tipo festa de carnaval, né? Aí Deus falou assim, desce logo Moisés, que o povo já se prostituiu. Moisés desceu, quebrou aquela tábua, ficou furioso, né? Derreteu aquele ouro, fez eles beberem aquela água, e aí só que Deus, pela misericórdia, mandou Moisés subir de novo e escreveu de novo os 10 mandamentos na tábua da lei, né? E a vara de Arão, né? Quando Deus escolheu o sacerdote, ele falou assim, cada um pega uma vara de amendoeira, né? E a vara que florescer, esse que vai ser o sacerdote. E aí a vara que estava na mão de Arão floresceu e deu fruto. Olha o milagre, né? Para provar e comprovar que era Arão que ia ser o sacerdote, né? Então, sabe quando que a pessoa era sumo sacerdote? Como no Novo Testamento, Isabel e Zacarias, né? O pai de Zacarias era sacerdote. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. E a mãe de Isabel, o pai de Isabel era sacerdote e o pai de Zacarias era sacerdote. Então, o sacerdote Zacarias virou sumo sacerdote. Quando o pai da esposa e o pai do marido... isso aí, assiste do início, porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então Deus fez o tabernáculo para simbolizar, tinham 3 caminhos lá no tabernáculo, um chamava caminho, né? Outro chamava verdade, e nós estamos agora no da vida, né? Então o que acontece, né? Agora, nós não precisamos mais de sacrifício, né? Então, Jesus ofereceu a sua vida no Calvário e na mesma hora que ele ofereceu a vida por nós, lá no Novo Testamento, o véu do templo era muito grosso, ele rasgou de alto a baixo, simbolizando, né, que agora o acesso, então o terceiro caminho, né, a terceira porta chamava vida eterna, essa daí dava direto no Santo dos Santos, né, então
Quando Jesus ofereceu a sua vida, esse véu rasgou de cima a baixo, simbolizando, né, que foi o Pai que abriu o acesso através do sangue de Jesus. Então agora nós podemos entrar, agora não tem impedimento. Antes era só o sumo sacerdote que oferecia sacrifício por ele e pelo povo. Jesus não precisou oferecer sacrifício por ele, porque ele é santo, ele nunca teve pecado, mas ele abriu o caminho até a presença do Pai, né? Então, foi por isso que Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque os judeus sabiam, né, dessas 3 portas que levavam até o Santo dos Santos no tabernáculo que Deus mandou construir no deserto, né? Para mostrar, para revelar, através de símbolos, a vinda futura de Jesus Cristo, né? Então, por quê? Porque ele é o caminho, e nós só entramos no caminho através do sangue de Jesus. Ele é a verdade, né? Que nos conduz ao Pai, como ele falou para mim um dia, eu sou a verdade, e ele é a vida que nos leva até o Pai, né? E os judeus ficaram a regalar um olho, porque eles sabiam, né, dessas 3 portas que levavam até o Santo dos Santos, onde estava a presença do Pai, e Jesus estava se revelando, eu sou esse daí, esse símbolo do tabernáculo que Deus estava anunciando no Antigo Testamento, né? Jesus é a materialização do caminho, da verdade e da vida eterna, né? E em 1 Pedro 2,9, agora não precisa mais do sumo sacerdote oferecer sacrifício por ele, né? Oferecer sacrifício pelo povo. Jesus consumou, a obra do Calvário foi perfeita, foi um trabalho perfeito, tanto que Jesus declarou, está consumado, né? E quando Maria Madalena quis tocar nele, Jesus falou assim, não me toques, logo que ele ressuscitou, né? Porque eu ainda não subi para o Pai. Aí Jesus sobe nesse interim e depois ele desce, ofereceu como se fosse espiritualmente o sangue dele lá no tabernáculo do céu, porque as coisas do céu, né, Deus, ele reproduz aqui na terra. Então, depois Tomé fala assim, se eu não ver a cicatriz na mão, se eu não tocar do lado, eu não vou crer. Aí nessa hora Jesus já tinha voltado, oferecido o sacrifício. Aí Jesus fala para ele, toca aqui, Tomé, agora podia tocar, porque o sangue já foi oferecido no céu e Jesus já voltou, né? Então agora em 1 Pedro 2,9 fala assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Então agora nós somos sacerdotes, né? O que acontece? Nós somos geração eleita. A palavra fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já planejou o teu nascimento, o meu nascimento, e ele já nos separou, ele já nos elegeu, né? Então, sacerdócio real. O sacerdote, ele era encarregado de levar o povo até o Pai, né? E o profeta trazia a presença do Pai até o povo. Então, nós somos sacerdotes reais do rei, né? E nós somos encarregados de levar pessoas para Jesus, amém? Então, e nós somos nação santa. O que é uma nação santa? É um povo separado, é um povo, né, de propriedade de Deus, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então nós já não somos mais propriedade nem do pecado, nem da depressão, nem da tristeza, nem do desânimo, nem da dívida, nem da solidão. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos ao Senhor, né? Para anunciar o quê? As virtudes, porque quando Deus criou o homem, ele fala, façamos no plural, o Pai conversando com Jesus, vamos fazer o homem parecido conosco, né? Não tinha pecado, não foi feito para morrer, né? Tinha as virtudes do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, um longo ânimo, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O ser humano era parecido com Deus. Quando ele pecou, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus entra no nosso coração, agora ele está nos
nos refazendo, nos recriando a imagem e semelhança dele, né? Para que nós possamos anunciar as virtudes de Deus, né? Essas virtudes que são o fruto no singular do Espírito Santo, né? Um dia eu estava na igreja, eu falei, Senhor, por que fruto no singular? Porque imagina assim, um cacho de uva, né? Não tem vários gominhos? Então é um fruto que tem que ter todas essas virtudes, e nós temos que ter as virtudes do Senhor, e os dons ele está derramando para enfeitar a noiva e para que a noiva edifique a igreja e faça a obra do Senhor, né? Então nós tivemos os nossos pecados perdoados, né? Através de Jesus, agora é a senha, né? Em nome de Jesus, Pai. Não, ele não destruiu esse mundo porque ainda não completou a obra, Glauco, é o que eu estava falando. Jesus está preparando a igreja, santificando a noiva, fazendo a noiva aparecer com o noivo, ser digna do noivo, né? E Jesus, enquanto isso, João 14, Jesus subiu para preparar lugar. E tem um tempo ainda determinado, né? Porque Deus determinou um tempo para tudo. Então tem um tempo determinado que Jesus foi lá preparar lugar, né? Ele fala que quando tudo estivesse pronto ele voltaria, e ele, nesse inteirinho ele está dando ainda oportunidade para as pessoas serem salvas, né? Não foi por Noé não, foi por causa de Jesus, porque ele está preparando todas as coisas, né? Ele está preparando a noiva, está preparando o céu e está dando oportunidade para mais pessoas serem salvas. Porque um dia eu sonhei com o corpo de Jesus e eu não vi o rosto dele, mas no corpo faltavam pessoas para completar esse corpo de Cristo que vai subir. E já faz muito tempo, né? Em todo lugar assim, faltavam pessoas que iam completar esse corpo. E Jesus está completando esse corpo que vai ser arrebatado. Então, tudo isso está se desenvolvendo, né? A palavra, o evangelho está sendo pregado, existe ainda a porta da graça, ainda é oportunidade para que as pessoas sejam salvas, né? A noiva, porque a igreja está ainda muito... não parece ainda com Jesus, né? Nós precisamos ser dignos do nosso noivo, que é santo, que é maravilhoso, né? A igreja, a noiva de Jesus, está sendo preparada. Então, quando chegar o tempo de tudo estar pronto, completar o corpo que vai ser arrebatado, Jesus volta, né? Então, está tudo no controle do Senhor, tudo é dele, por ele, para a glória dele, amém? Então, a nossa senha, né, para entrar agora no Santo dos Santos, que é a presença do Pai, é Pai, em nome de Jesus, porque agora nós somos filhos, porque agora Deus Pai vê Jesus no nosso espírito e Jesus abriu esse acesso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que foi a abertura veio do céu, né? Deus abriu esse véu, essa entrada através do sangue de Jesus Cristo, né? Então agora nós somos geração eleita, agora nós somos o tabernáculo de Deus, agora Jesus habita no nosso coração, amém? Então aonde nós vamos, nós levamos a presença do nosso Deus, nós somos vasos de barro, né? Que tem um tesouro maravilhoso, que é Jesus habitando no nosso coração, amém? Glória a Deus, né? Por que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Porque no tabernáculo tinha 3 caminhos, um chamava verdade, né? O caminho, outro verdade, e o que é o último, né? Vida eterna. Aí a pessoa entrava, né? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E agora, através do nome de Jesus, nós entramos na presença do Pai, que está no Santo dos Santos, lá no céu, né? Glória a Deus, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo, maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada,
propriedade exclusiva do Senhor, um povo que foi adquirido para nós anunciarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigada por esse privilégio de ter nos elegido antes da fundação do mundo, para sermos, Senhor, parecidos com o Senhor, para fazermos partes do teu reino, para anunciarmos a tua palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no seu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Com certeza tudo está no controle do Senhor, na hora certinha Jesus volta, amém? E vamos aguardar, enquanto isso, vamos santificando a nossa vida, vamos pregando o evangelho, né? E vamos levando pessoas para Jesus, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.